Vergonha. Essa foi a palavra que meu próprio filho usou para me descrever. Doía só de lembrar. Nunca imaginei que um dia ouviria isso de quem carreguei nos braços, de quem dei o primeiro banho, de quem vi dar os primeiros passos. Meu nome é Marta, tenho 63 anos e morei quase a vida toda no interior de Minas. Fui costureira desde menina, o tipo de mulher que aprende a transformar pedaços em algo bonito, mesmo quando a vida rasga por dentro. Criei meu filho, Eduardo, sozinha. O pai dele nos deixou quando o menino ainda usava fraldas. Fiz o impossível para dar estudo, roupa e dignidade. E consegui. Ele se formou, virou advogado, foi morar na capital. Eu me orgulhava dele como se fosse uma parte minha que deu certo. Mas o tempo muda tudo. Um dia, ele veio me visitar, engravatado, cheio de pressa. Eu, feliz, preparei café, pão de queijo e até o bolo de fubá que ele amava. Quando o abracei, ele se afastou. Mãe, a senhora podia se vestir melhor? Parece uma mendiga. Filho, é só um vestido velho de ficar em casa. O pessoal da cidade me viu chegando aqui. A senhora não entende que pega mal para mim? Pega mal para mim. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça como um trovão. Senti o rosto queimar, o peito apertar. Ele olhou para mim com desprezo. E pela primeira vez percebi que o homem que eu criei tinha vergonha de onde veio. Naquela tarde, depois que ele foi embora, a casa ficou com um silêncio diferente. Nem os passarinhos cantavam no quintal. Sentei na cadeira de balanço e fiquei olhando para o portão fechado, tentando entender onde foi que eu perdi meu menino. Nos dias seguintes, Eduardo parou de atender minhas ligações. Respondeu uma ou duas mensagens, frias, como se eu fosse uma conhecida distante. Uma vez, liguei para contar que estava com dificuldade de enxergar para costurar. Ele suspirou do outro lado e disse: Mãe, a senhora precisa parar de depender dos outros. Se não tem condições, vende a casa e vai morar num asilo. Foi como levar um tapa. Eu, que passei a vida cuidando de tudo, agora era tratada como um estorvo. Larguei o telefone e chorei. Não de tristeza apenas. Chorei de vergonha. Um mês depois, ele veio novamente. Tinha uma mulher com ele, de salto alto e olhar altivo. Essa é a Camila, minha noiva, disse, quase sem olhar para mim. A moça sorriu, mas foi um sorriso educado, distante. Ah, então essa é a sogra simples que você comentou. Ela falou, rindo baixinho. Senti o sangue gelar. Ele tentou disfarçar, mas ficou claro que nunca me defendeu. Mãe, a gente vai se casar em um clube chique, sabe? Talvez não dê para a senhora ir. É coisa mais reservada, entende? Não, eu não entendia. Mas sorri mesmo assim, para não mostrar o quanto doía. Fechei a porta quando eles saíram e me permiti desabar. Meu filho, minha maior conquista, agora me tratava como um fardo que precisava esconder. Mas o destino, às vezes, tem um jeito curioso de acertar as contas. Certo dia, fui chamada ao posto de saúde do bairro. E, médica, que me conhecia há anos, me contou que estavam procurando alguém que pudesse doar sangue para um paciente com uma condição rara. Quando me explicaram o tipo sanguíneo, gelei. Era o mesmo do meu filho. Perguntei o nome do paciente e meu coração quase parou. Eduardo. Ele estava internado no hospital da capital depois de um acidente de carro. Sem pensar duas vezes, peguei o primeiro ônibus e fui. Foram 5 horas de viagem e em cada curva eu rezava para que ele sobrevivesse. Quando cheguei, uma enfermeira me levou até o quarto. Ele estava pálido, entubado, com o rosto machucado. A senhora é parente? Perguntou ela. Sou a mãe, respondi com a voz embargada. Então foi a senhora, disse a enfermeira, emocionada. O sangue que salvou a vida dele veio do banco de doadores. E quem fez a doação foi a senhora, há meses. Eu fiquei sem ar. Aquela bolsa que eu tinha doado no mutirão do bairro, sem saber para quem iria, tinha salvado o meu próprio filho. Olhei para ele e chorei baixinho. Vergonha, ele disse um dia.
Mas ali, deitado e frágil, era ele quem precisava de mim e daquilo que sempre esteve dentro do meu sangue. E o que aconteceu depois mudou tudo entre nós. Os dias seguintes foram uma mistura de dor e milagre. Eduardo sobreviveu, mas teve que ficar internado por semanas. Quando acordou, ainda confuso, me viu sentada ao lado da cama, segurando a mão dele, como fazia quando era criança. Mãe, a senhora está aqui? Ele perguntou, com a voz fraca. Onde mais eu estaria, meu filho? Respondi, sorrindo com os olhos cheios d'água. No começo, ele parecia envergonhado. Não sabia como me olhar. Mas aos poucos, o silêncio foi se tornando confissão. Um dia, com a voz embargada, ele murmurou: Eu fui um idiota, mãe. Tive vergonha da mulher que me fez quem eu sou. Não respondi. Apenas apertei a mão dele. Às vezes, o perdão é mais poderoso quando não precisa de palavras. A noiva, Camila, apareceu no hospital 1 ou 2 vezes. Sempre apressada, sempre ao celular. Até que quando soube que ele ficaria com sequelas leves e precisaria de cuidados, ela desapareceu de vez. Foi ali que o castelo dele começou a ruir. Enquanto ele perdia o apoio de quem só via a aparência, eu voltava a ganhar o lugar que sempre foi meu, o de mãe. Fiquei ao lado dele em cada fisioterapia, em cada refeição, em cada passo de recuperação. E num desses dias, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: Mãe, eu me envergonhei da costureira, mas foi ela que costurou minha vida inteira. Eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio. O menino que um dia me rejeitou finalmente tinha voltado para casa. Não a casa de tijolos, mas a casa do coração. Alguns meses depois, Eduardo já andava sem ajuda. As cicatrizes do acidente ainda marcavam o corpo dele, mas as mais profundas eram as da alma. Um dia, enquanto tomávamos café na varanda, ele me olhou de um jeito diferente, sem arrogância, sem pressa, apenas com amor. Mãe, posso te contar uma coisa? Disse ele com a voz baixa. Antes do acidente, eu falava de vergonha. Mas hoje, quando me perguntam quem é a mulher mais forte que conheço, eu falo o seu nome. Senti os olhos se encherem d'água. Não respondi. Apenas estendi a mão por cima da mesa e segurei a dele. O tempo passou e ele voltou a trabalhar, mas nunca mais foi o mesmo. Toda semana vinha me visitar, sempre com flores e aquele mesmo bolo de fubá que antes ele fingia não gostar. Às vezes, ficávamos só em silêncio, ouvindo o som do vento, batendo nas folhas do quintal. Naquele silêncio, havia perdão, havia amor. Havia tudo o que a vergonha tentou apagar, e não conseguiu. Naquela manhã, enquanto ele saía para mais um dia de trabalho, me olhou e disse: Mãe, hoje tenho orgulho de ser seu filho. Fechei a porta devagar, respirei fundo e sorri. Fechei também o capítulo da dor e deixei o amor aberto para sempre. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e comenta o que você faria no meu lugar. Obrigada por ter ficado até o fim.